Transamérica 928. Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai. Hoje o nosso assunto aqui é sexualidade, que está começando na prática cada vez mais cedo. Mas para as meninas especialmente, o exame Papa Nicolau, ele só é indicado a partir dos 25 anos. Esses adolescentes estão chegando ao consultório encaminhados, estão indo por conta própria. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica ginecologista e obstetra Lígia Barbosa. Ô Lígia, prazer enorme conhecê-la, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer enorme também estar aqui com vocês hoje, dividindo um tema tão importante, né? Pois é, muito. Vou começar te perguntando sobre isso. Esses adolescentes estão chegando ao consultório, eles estão sendo encaminhados ou eles estão procurando por conta própria a orientação ou a consulta, enfim? A gente tem duas grandes procuras, né, geralmente na adolescência, né? A gente tem muitas meninas, né, eu falo por mim, ginecologista, né, procura de meninas, que vêm até a nós para conversar sobre, geralmente sobre ciclo menstrual, né, sobre irregularidades do ciclo menstrual. Então, assim, essas pacientes às vezes chegam queixando mesmo de que está tendo alguma menstruação irregular. Então, assim, isso é uma forma que a gente tem de captar essas pacientes. Sei. E muitas pacientes vêm também encaminhadas ou, né, por conta própria para a avaliação da questão da anticoncepção. Então, assim, apesar da gente, né, ter uma procura dessas pacientes, esse número de pacientes ainda é um pouco aquém. Porque, assim, o que acontece? Muitas pacientes já chegam até nós já tendo tido a primeira relação sexual. Então, tem a primeira relação sexual e aí sim procuram um especialista ou um médico assistente. Então, assim, às vezes a gente perde a oportunidade de iniciar, né, uma orientação e uma contracepção antes da primeira relação. E nesse caso, quais são essas orientações? Contracepção, conduta, prevenção, enfim, o que vocês orientam? Como é que vocês lidam com essa realidade? Assim, a primeira consulta, né, ao ginecologista, ela é uma consulta muito importante, né, para as meninas, porque a gente tem a questão da orientação em relação à prevenção, né, de doenças sexualmente transmissíveis, então isso é muito importante. Estou entrando um pouquinho aí no gancho do Papa Nicolau, né, que você comentou. A gente só faz esse exame, né, de preventivo, que é um exame que a gente faz para avaliação de câncer de colo de útero, a partir dos 25. E às vezes isso surge um pouco, né, de dúvida de por que a gente só faz essa avaliação, né? Porque o que acontece? A gente faz esse exame para procurar, né, para antecipar lesões precursoras do câncer de colo de útero, que é causado pelo vírus do HPV. E a doença, ela é uma doença de caráter lento. Então, assim, o HPV demora de 10 a 15 anos para poder causar uma lesão detectável. Além do que, as mulheres jovens, elas têm uma capacidade, né, elas são jovens, saudáveis, elas têm uma capacidade de combater o vírus por conta própria. Então, se a gente faz esse exame antes dos 25, a gente pode, inclusive, pegar alguma lesão que a própria paciente já iria dar conta de... Ela mesma ia eliminar. O próprio organismo dela já iria eliminar e a gente acaba... poderíamos fazer intervenções desnecessárias. Entendo. Então, assim, uma questão muito importante dessa primeira consulta é essa avaliação, explicação para a paciente dessa questão do Papa Nicolau. Outro assunto muito importante é a gente explicar mesmo para a menina quais são as mudanças que o corpo dela vai ter naquela fase de vida, né? Em relação às mamas, em relação a pelos, como que é a fase do ciclo menstrual dela, né? Então, isso é interessante da paciente ter nessa primeira consulta. E a questão do planejamento reprodutivo. Planejamento, né? Isso é que é importante, né? Também. Exatamente, porque assim, a paciente, ela precisa ter a orientação de que quais são os melhores métodos contraceptivos, quais são os métodos contraceptivos que a gente tem disponíveis no mercado. A gente tem hoje uma infinidade, né, de possibilidades. Então, assim, a paciente, ela precisa conhecer, ela precisa entender. Tem alguns que são contraindicados para determinadas pacientes, por exemplo? A gente tem algumas contraindicações em relação a comorbidades, né? Às vezes a paciente que tem algum tipo de comorbidade, que não pode utilizar algum tipo de hormônio, por exemplo, o estrogênio, né? Que às vezes causa alguns... Então, assim, tem alguns fatores que são
contraindicação, mas assim, dentro desse contexto, assim, é muito interessante também a gente comentar sobre as questões, assim, que para adolescente, o ideal é que a gente, né, use, isso já é muito bem difundido, né, que a gente use métodos de longa duração. De longa duração. E métodos de longa duração que eu digo são, por exemplo, dispositivos intrauterinos, os DIU, né? E isso aí a gente já quebra um tabu aí, né? Já. Porque não tem contraindicação adolescente utilizar esses métodos, pelo contrário, né? Isso é muito bem claro para nós que, assim, quando você coloca um método de longa duração numa paciente jovem, você está dando para ela aí uma oportunidade de terminar os estudos, de fazer uma faculdade. Planejar a vida, né? Eu estou te perguntando isso porque é muito comum a automedicação. Sim. Né? E normalmente, eu imagino, não sei se é fato, você pode constatar ou não, mas eu imagino que numa situação como essa, vai ter a primeira relação, ela pergunta para a amiguinha, para amiga, para colega, o que você usa, o que você está usando, o que você usou, e de repente o que a amigo usou não é indicado para ela usar e pode causar um problema. Isso acontece de fato? Isso acontece, assim, principalmente, né, também por conta das redes sociais, a internet, assim, a gente tem muita informação de qualidade, mas a gente também tem muita informação que às vezes não é uma informação correta. Então, assim, a automedicação na questão da anticoncepção, além de ter o risco de ter uma contraindicação que a sua coleguinha não tinha, que você tem. Pois é. Tem o fato, às vezes, da posologia, né, da forma de utilizar. Às vezes a paciente não sabe utilizar da forma correta. Então, assim, essa conversa, né, com um profissional da área da saúde para poder explicar como que funciona, como que o método, até para ela entender por que ela está usando aquele medicamento, que ela está usando aquele dispositivo, como que ele faz, qual que é o mecanismo de ação que ela não vai engravidar por causa dele, entendeu? Isso. E interessante, né, que isso deveria vir ou deveria ter sido conversado dentro de casa, né? Sim. Isso prova que isso continua não acontecendo, né? Existe, assim, um tabu, né, que se a gente conversar sobre sexo, se a gente falar sobre isso vai estimular as meninas a terem uma relação sexual precoce, vamos dizer. Mas isso, assim, já é muito bem esclarecido, né, que não. Tem que nada a ver. A educação sexual, ela evita gravidez indesejada, evita relação sexual sem consentimento. Então, essa conversa em casa, nas escolas, é muito importante para a gente ter essa difusão mesmo da informação. E quando a gravidez na adolescência é um fato, como deve ser o pré-natal? Há diferenças em relação às outras faixas etárias, por exemplo? Então, a gravidez na adolescência ela é um problema de saúde pública, né? Saúde pública. É um número, né, de gestantes hoje muito grande. A gente tem cerca de 15% das gestações são de gestações em adolescentes. 15%? Nossa, que isso, então, assim, a gente teve no ano de 2020 quase 400 mil partos de jovens, e sendo que desses, acho que em torno de 20 mil partos foram de gestantes de 10 a 14 anos. Então, assim, a gente tem esse dado, assim, muito agravante. A gente tem uma boa notícia que, assim, desde 2001 a gente está caindo né? a taxa de gravidez na adolescência. Mas ainda é uma taxa alta, né? Pensando em mundo, assim, a gente no Brasil hoje tem uma média de 50, esse também é um dado muito interessante, 50 adolescentes para cada 1000. Então, assim, é muito, né? Assim, países desenvolvidos, países que têm uma educação sexual melhor, a gente tem isso cerca de de 10 para cada 1000. Sei. Então, assim, a gente tem um valor muito mais baixo, assim, uma porcentagem muito mais baixa. Que isso mostra pra gente que o problema não é ela ser adolescente. O problema é não ter orientação. Orientação, exatamente. Aí que a coisa está pegando, né? Exatamente. E Que aí, há mais riscos para... Há mais riscos? Sim, há mais riscos. A gente tem... O pré-natal, ele basicamente é feito da mesma forma de uma mulher adulta, mas a gente tem que se atentar para algumas coisas. Primeiro que muitas dessas pacientes, elas só vão chegar ao pré-natal, às vezes, no segundo trimestre. Nossa. Por conta da dificuldade, às vezes, de conversar com a família, por medo, por insegurança. Então, você já perde aí um time, né, um início da gestação que você deveria fazer um rastreamento. Então, você já perde. Então, isso já é um fator de risco para uma gravidez, ser uma gravidez de mais risco. E as gestantes, que são adolescentes, elas têm mais riscos de alterações nutricionais, então anemia, sobrepeso e desnutrição. Então, a gente tem que ter uma atenção especial a isso. Há alterações também emocionais, né? Então, elas têm uma tendência maior à depressão.
E também a comorbidades, assim, para além da questão do pré-natal tardio, essa complexa interação mesmo entre ela ser jovem, entre o organismo jovem, entre o contexto social, faz com que ela tenha maior risco de pré-eclâmpsia, risco de parto prematuro, de baixo peso ao nascer. Então, assim, é uma gravidez de mais risco, sim. Sem dúvida alguma. Nós estamos conversando aqui com a médica ginecologista obstetra Lígia Barbosa. Nós já falamos a questão da família, que essa conversa não tem acontecido. Né? As escolas também, você já falou a questão de tabus, que falar sobre isso pode estimular, e quando, na verdade, é o contrário, né? Você orienta, mas na sua profissão, você como profissional que lida com essa realidade, você acha que falta, de fato, uma política pública eficiente para tratar dessa questão, doutora? Assim, eu acho que, né, a questão do planejamento reprodutivo nas adolescentes deve ser prioridade. Prioridade. Né, nas políticas públicas, principalmente assegurar para essas meninas os métodos de longa duração, assegurar para essas pacientes o contato com o ginecologista, com o médico do posto, o médico da família. Então, essas políticas públicas, eu acho que a gente tem hoje muitas, tem, né? Sim, mas sim. A gente precisa intensificar para poder, porque assim, a gente ainda tem muito que avançar, né? A gente ainda precisa... Eu acho que falta até mais divulgação dessas políticas públicas. Isso também públicas. tem isso, porque a gente, por exemplo, a gente tem hoje disponível na rede pública praticamente assim, todos os métodos contraceptivos a gente tem disponível na rede pública. Está tudo na rede pública, só que a gente precisa fazer um encontro, né, dessa paciente com o método. Então, assim, essas pacientes, a gente também tem que entender que o diálogo com elas, né, não é tão simples. A gente tem que saber falar do ouvido que elas escutam. Verdade. Então, assim, as escolas, a família precisa achar mesmo e não perder uma oportunidade de conversar sobre isso. Então, todos os profissionais que lidam com adolescentes, eles têm que ter esse papel, né, de conversar sobre a sexualidade e sobre a anticoncepção. Por isso que esse assunto na escola, eu sou um ferrenho defensor desse assunto na escola. Com certeza. Na escola, é fundamental, porque as famílias, às vezes, ficam constrangidas de falar sobre isso com seus filhos. Mas a escola também tem esse papel, então é preciso divulgar mais. Doutora Lígia, quer acrescentar alguma coisa que seja importante também que nós não tenhamos falado sobre esse assunto? Eu acho que uma coisa interessante que a gente pode, né, comentar em relação à sexualidade na adolescência é a questão da vacina do HPV. Do HPV. Né? Tem sido muito falado e a vacina do HPV está disponível na rede pública, ela previne, né, contra as formas graves da doença. E nem sempre atinge a meta estabelecida pelo Ministério, né? E a gente tem, né, aí a faixa de 9 a 14 anos para meninos e meninas. Sendo que isso é disponível na rede pública, mas na rede privada essa paciente que perdeu a oportunidade, né? Ou que não estava com a idade na época, né? Elas têm a oportunidade de fazer isso na rede privada. Então, a vacina do HPV, ela precisa ser também... e também muitos pais, às vezes, evitam de dar a vacina do HPV com medo, achando que isso vai predispor uma relação sexual precoce. Só que não. O ideal é que a vacina seja feita antes da primeira relação. Doutora Lígia Barbosa, olha, quero agradecer imensamente sua participação conosco aqui, um prazer enorme conhecê-la e volte outras vezes para a gente tratar desse assunto que eu acho de extrema importância. Se tiver dados, mais informações, para a gente divulgar. Eu acho que isso é fundamental para que as famílias, né, se conscientizem da necessidade de tratar desse assunto dentro de casa. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito importante a gente poder levar, né, a informação para dentro das casas das pessoas. Obrigado pela participação. Transamérica 941. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai. Porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai. O plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai.